Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Leva um Casaco Podcast. O podcast que surgiu de um projeto que veio de um conselho que eu recebia da minha avó, que é: se for sair de casa, meu filho, leva um casaco. Hoje, eu estou recebendo aqui um convidado, estou muito feliz de receber ele aqui, o Bruno. O Bruno, ele é educador, o Bruno é artista, o Bruno é gestor também, né, Bruno? Sim. E idealizador de uns projetos mais legais que eu conheço, que é o Mundo Cênico aqui em Perdões. Bruno, um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela visita. Imagina, Felipe, eu que estou muito feliz, né? E ainda mais depois dessa história toda do casaco da sua avó, né? Casaco de vó é blindagem mesmo, né? Nos protege, nos aquece, né? Isso. E eu estou muito feliz de estar aqui participando com você, porque assim, eu te admiro há muito tempo já, né? E você sempre foi um apoiador, um incentivador, assim, do nosso projeto. E isso, de estar aqui agora, de frente a frente com você, batendo um papo, isso realmente, para mim, é algo que eu não imaginava que poderia acontecer. Feliz demais, obrigado. Legal demais, Bruno, e a ideia é essa mesmo, eu trazer pessoas aqui, pessoas que eu acompanho, que eu admiro, que eu enxergo assim, são pessoas que trazem conhecimento, então todos os convidados que vêm aqui eu aprendo alguma coisa com eles, são referência nas áreas deles e você é referência na sua área, Bruno. Obrigado. Só que eu queria entender o começo, queria voltar um pouquinho a história aqui. Lá atrás, como é que foi, Bruno? Sua formação e mais precisamente, assim, a ideia do Mundo Cênico. Como que surgiu essa ideia? O que você estava fazendo na hora? Como é que veio? Sim, eu sempre fui artista, né? Tipo assim, eu acho que minha primeira criação é algo que eu nem me lembro, assim, sabe? As minhas brincadeiras eram essas, né? Eu sempre montei no quintal da minha casa um circo e convidava a rua, as crianças da rua. Uma grande época da minha infância, eu morei no centro da cidade, então eu fazia uma cartolina e colava na parede da minha casa para as pessoas irem lá assistir o circo, sabe? Então essa era a minha brincadeira, né? E eu também tinha assim uma coisa, eu ia nos eventos da cidade e eu queria fazer na minha casa, né? Então se eu ia na Semana Santa, eu queria fazer uma procissão na minha casa. Se eu ia num circo, eu queria fazer o circo na minha casa. Se eu visse o Criança Esperança na televisão, eu queria fazer um Criança Esperança na minha casa. E eu sempre, essa era a minha brincadeira, era assim que eu brincava, né? E aí eu fui crescendo, né? A primeira vez que eu fiz teatro foi aos 9 anos, na escola. Depois eu mudei para o João Melo, que é o colégio daqui. E aí no colégio eu continuei praticando, fazendo teatro. E um professor, né, um diretor, que era o diretor da escola, ele falou uma coisa pra mim, né? Uma vez eu tava tendo um conflito com uma colega de sala, e aí ele me chamou na sala dele e falou assim: Bruno, isso tá acontecendo por causa que você tem um espírito muito grande de liderança, sabe? Então isso foi assim pra mim uma virada de chave muito grande na minha história, sabe? Porque eu comecei a querer entender por que eu tinha, né, essa característica, né, de liderar. E todas as pessoas que sempre estudaram comigo, os meus professores, todos eles já viam isso acontecendo comigo, né? Então essa sementinha já ia durante toda a minha trajetória, né? E quando eu me formei no ensino médio, eu já tinha muito definido que eu queria fazer teatro. Aí eu fui embora de Perdões, fiquei 6 anos fora, trabalhei, tive várias experiências, trabalhei com tanto no teatro, mas também trabalhei com cinema, trabalhei com TV nesse período. E aí foi um período muito rico para mim. E aí depois eu resolvi, eu estava trabalhando na Rede Minas, e aí eu achei que estava ficando muito monótono o trabalho, e aí eu pensei, não, vou mudar um pouco e vou deixar. Aí deixei esse trabalho e vim para Perdões, era para ser uma transição, né? Tipo, era só um período que eu ia vir para cá e depois ia para grandes centros para continuar na minha área, que é o teatro, né? Mas muitas coisas durante um ano aconteceram, e até assim, um momento de crise mesmo, de eu achar que eu já não servia para nada, que eu não tinha utilidade nenhuma. Mandei meu currículo para muitos lugares e nenhuma porta se abria, e aí queria mudar de profissão, queria fazer outra coisa da minha vida, né? Até que resolvi ficar em Perdões. E aí eu falei, vou começar um grupo de teatro. E aí comecei esse grupo de teatro com 4, 5 alunos, e foi assim, foi puxar um fio. Eu comecei a puxar esse fio e aí as coisas começaram a acontecer,
né, a gente começou a se encontrar na garagem da minha casa e as pessoas foram se aproximando, né, grandes apoiadores que estão até hoje com a gente, né, 7 anos depois, vieram desse período e foram de um período assim que elas mesmas se aproximaram, elas se ofereceram para ser apoiadores e a coisa foi se transformando de um tamanho que hoje eu olho e acredito muito que o importante é o primeiro passo, é o começar com o que a gente tiver, né, comece e depois a gente melhora, depois a gente aperfeiçoa, né, e é isso que acontece, e é isso que eu faço todos os dias. Hoje a gente está num momento em que eu penso que a gente está ainda começando, né, a gente está sempre começando. Legal, e a gente até estava falando antes de começar aqui, né, Bruno, sobre isso mesmo. Sim. Começa, a gente nunca vai estar pronto do jeito que a gente acha que tem que estar. Exatamente. Então começa e vai melhorando ao longo do caminho e vamos chegar lá. É isso, Felipe. Assim, eu tenho certeza que eu vou assistir essa entrevista depois e vou ficar criticando um monte, né? Não faço mas, mas o importante é que eu estou aqui, estou fazendo, Legal. sabe? Tipo assim, sem desistir, com coragem, né? Pra poder falar e poder contar um pouquinho da minha história. Mas é isso, assim, vai fazendo e a gente vai melhorando. Com certeza, a primeira vez que eu dei uma entrevista, não foi nada do que eu estou dando hoje. Né? Não, legal demais. Eu até falei com o Bruno aqui, o meu primeiro podcast foi o primeiro que eu gravei aqui. Então, ao vivo, né, valendo pra câmera mesmo, porque teve uma preparação, claro, teve uns testes assim, mas valendo mesmo foi a primeira gravação. Então, de lá pra cá, algumas coisas eu tô ajustando. Sim. Eu gosto muito de escutar, né, feedbacks, né, das pessoas, então eu levo todos em conta, até os que eu acho que, essa pessoa tá só criticando por criticar, mas vou escutar e ir melhorando, né, pegando o que é de bom dessas críticas e se construindo e costurando, né, esse casaco, né? Perfeito. Que é mais ou menos a pegada aqui. E então, Bruno, falando nisso de fazer acontecer, e qual que foi o momento na hora que você olhou e falou, caramba, isso vai acontecer. Isso não é mais uma coisa que eu tô aqui entre um trabalho e outro, que eu tô aqui em Perdões esperando aparecer alguma coisa, montei aqui para ver. Qual que foi o momento que você virou e falou, caramba, isso aqui tomou um corpo? Realmente foi 1 ano depois que o Mundo Cênico começou e quando a gente resolveu alugar um espaço, né? Esse foi o momento que eu sabia que não teria volta, né? Eu, assim, estava dando aula em 2 escolas, né, nesse período, e aí eu precisava de um espaço, a gente estava ocupando espaços públicos, né, na cidade, mas a gente precisava de um lugar pra gente, porque eu sabia que ter um lugar fazia com que a gente teria uma identidade. Né? E aí eu comecei então a procurar para uma casa, a gente encontrou essa casa e aí eu tive que sentar junto com a minha mãe, né? É muito eu e ela. E aí eu sentei junto com ela e falei assim, mãe, agora não sei o que fazer. Será que eu vou, não vou? Né? E ela falou assim, Bruno, vai, se der errado, eu te ajudo. Né, assim, você usa o seu salário das escolas e paga esse aluguel, que deixa a coisa acontecer. E aí foi muito generoso os donos da casa que deram pra gente uma carência de 2 meses, tempo da gente organizar a casa, e nesse período de 2 meses a gente começou a pintar o Mundo Cênico e assim, os empresários, os parceiros foram se aproximando e querendo saber o que estava acontecendo ali naquela casa, né? E aí eu comecei a contar para eles a história e eles mesmos se prontificaram, né, em ratear o aluguel e pagar aquele aluguel daquele casarão. Então, assim, eu até me sinto muito feliz e abençoado mesmo, né, por nunca ter tirado do meu bolso dinheiro para pagar o aluguel do espaço, sabe? Tipo assim, que a comunidade abraçou, sabe? Então esse foi o momento, assim, que a responsabilidade caiu sobre mim, né? De pensar que realmente eu teria que dar conta daquela história toda que eu estava inventando para essa cidade, né? E aí um jornal em Lavras foi muito legal, porque eu nem esperava por isso. De repente Lavras já postou no jornal, já que estavam abrindo um centro cultural na cidade, sabe? Então a coisa foi, assim, realmente acontecendo, sabe? Então acho que tinha que ser. Eu acho que a casa que a gente ocupa era a casa que tinha que ser mesmo, sabe? Então acho que tudo atraiu para que acontecesse ali daquela forma. E você falou em precisava de um local para criar o pertencimento, né? Sim. Uma das coisas que eu faço profissionalmente tem a ver com reforço de cultura organizacional. A gente até bateu um papo sobre isso lá no Mundo Cênico e é impressionante ver como a casa ela se transformou num elemento de cultura pro Mundo Cênico, Exatamente. né? Ela é usada em materiais visuais da instituição, enfim, ela é um elemento cultural do Mundo Cênico, né? Sim, com certeza. É muito bacana a casa, né? A gente apropriou mesmo da história
história da casa, né, dos elementos da casa, e deu essa cara pro projeto, né? Então, assim, a gente realmente é visto muito a partir daquele casarão, né? Sim. E a gente tem um amor muito grande por aquele espaço. Legal. Ô Bruno, e nesse início lá do projeto, passando já para quando constituiu a casa, a visão sempre foi artística ou tinha um pouco de impacto social também? Porque depois a gente vai conversando aqui ao longo do tempo, Sim. a gente vai ver, né? Vocês vão poder ter a oportunidade de entender que hoje o mundo cênico ele tem um impacto social muito grande para o município. Já tinha esse pensamento ou não? Era cultura, era arte, perdão, era focar nisso ali em escola de arte, uma escola de teatro? Realmente foi acontecendo, eu acho, assim, sabe, as coisas. Porque nem eu esperava que eu seria gestor, né? Tipo assim, era uma palavra que nem fazia parte de mim, assim, sabe? Então, acho que muita coisa eu tive que ir me fazendo, assim, né? E assim, a gente tinha já uma ideia de que poderia ser um espaço de formação, isso a gente já sabia. Eu ainda também era bastante jovem na época, então ainda não tinha tantas experiências do impacto que a arte tem sobre a história das pessoas, né? Que hoje eu fico, assim, às vezes abismado mesmo, sabe? Tipo assim, de ver os relatos das pessoas, do quanto aquilo fez diferença na história e na vida delas, né? Então eu acho assim, muitas vezes o meu intuito é mesmo só fazer uma peça de teatro, sabe? Tipo assim, é só fazer aquela experiência, né? E eu vejo que... E aí eu não via, né? Tipo assim, que o quanto aquilo movimentava a vida das pessoas, né? E quantas pessoas gostavam daquilo. Então, assim, a gente tem um palco no quintal de uma casa, é isso, sabe? Tipo assim, e aí quando eu dou a oportunidade daquela pessoa subir naquele palco, né, ela se empodera, sabe? Tipo assim, então isso, ela se envaidece, sabe? Ela cria uma autoestima, sabe? Muito grande. Então, aí eu comecei a ver como isso se tocava as pessoas, né? E aí eu comecei, né, a estudar junto com isso mais, observar o que estava acontecendo ao meu entorno e vi que estava acontecendo uma transformação muito grande. Então, assim, acho que o projeto, ele foi se tornando isso, sabe? Então, a gente, hoje, para nós é muito claro o impacto social e até educacional que tem sobre, né, tipo assim, todos aqueles que fazem parte de diferentes idades, né? Não é somente crianças e jovens, mas adultos e idosos que fazem parte do projeto, né? Sente esse impacto de inclusão, sabe? De pertencimento a uma comunidade, sabe? E até mesmo pela diversidade que a gente acolhe dentro do projeto, sabe? Então, eu até costumo dizer assim, que a gente lá acolhe, né? A gente não é só inclusão, mas também uma integridade das pessoas, porque a gente tem lá também alunos mais carentes e tem alunos que às vezes têm outras experiências um pouco mais elevadas e que somente vão se encontrar dentro do mundo cênico. Né? Crianças de diferentes níveis econômicos, elas não vão se encontrar numa escola de inglês, por exemplo, sabe? Então, e dentro do mundo cênico isso já encontra, né? E tem essa partilha das experiências, sabe? E porque a gente vive dentro de uma cidade pequena em que as oportunidades são bem parecidas para todos, né? E aí, até sobre isso da cidade pequena, eu queria te perguntar, como é que foi fazer isso tudo que você está me contando, né? Desde o início aqui da ideia, numa cidade pequena, igual a nossa, né? A gente aqui mora numa cidade, Perdões, tem ali 20 mil habitantes, e o Bruno faz, né, esses espetáculos do mundo cênico em cidades vizinhas que também são do mesmo tamanho, ou às vezes até menor. Como que Bruno, esse desafio de fazer isso numa cidade pequena? Nossa, uma pergunta difícil de responder e a resposta é que é difícil, né? Mas assim, Perdões tem uma característica muito forte que é esse sentimento para a cultura, para a arte, muito aflorado, assim, sabe? Então, é uma cidade que eu acho que realmente, até brinco assim, né? Que eu joguei uma semente num solo fértil, sabe? Então, as pessoas aqui, elas já crescem já com uma característica de bagagem mesmo, sabe? De envolvimento com a música, de uma beleza estética, né? Então, assim, a gente, muitas pessoas acham que esses casarões que nós temos aqui na cidade tem em todas as cidades, não tem, né? Então, é uma
característica da nossa cidade. Então, só da gente caminhar pela praça, ter isso na nossa cultura mesmo, né, em nós, no nosso DNA, isso já faz com que a gente seja uma pessoas mais hábil à cultura. E aí, eu acredito que a cidade teve uma facilidade para abraçar por causa dessa característica dela, né? Mas, assim, é um pouco desafiadora, por causa que, às vezes, as pessoas estão muito no lugar cômodo, e também eu trago uma característica muito grande, que é o empreendedorismo cultural, social, né? Então, assim, o projeto ele não pode ser só um projeto carente, mas ele precisa ser também uma instituição formalizada, sabe? Tipo assim, que atenda realmente uma estrutura que eu busco muito elementos no administrativo mesmo para compor ela, né? Então, isso trouxe um impacto para a cidade, né? Hoje eu vejo projetos, instituições semelhantes ao Mundo Cênico buscando essa profissionalização, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente não abre mão, né? A nossa independência, né? Diante da igreja, diante do poder público, sabe? São, assim, a gente preza muito por isso. E assim, o nosso modo também de buscar apoiadores, patrocínio, sabe? É uma forma mais... a gente faz um contrato bonitinho, sabe? Então, assim, essas coisas todas trouxe uma diferenciação para o projeto, né? E aí a cidade não estava acostumada com isso, e aí houve, assim, um impacto grande diante disso tudo, né? Mas é uma delícia também, sabe? Tipo, a gente está tendo agora a experiência da turnê, né? Que a gente está fazendo. A gente esteve agora recentemente em cidades muito pequenas, né? Cidades de 5 mil habitantes, sabe? Então, assim, é a primeira vez que essas pessoas estão assistindo teatro, e é um prazer muito grande. Nós já tivemos, por exemplo, cidades maiores, Diamantina, São João del Rei, Belo Horizonte, né? E a gente não se sentiu tão abraçados pela cidade quanto nessas cidades pequenas, sabe? Então, assim, a gente tem se sentido bastante valorizados, né? E vendo também a carência que as cidades têm, sabe? O quanto que são diferentes da nossa cidade, sabe? Que realmente não tem uma banda de música, sabe? Não tem uma manifestação cultural nessas cidades. Aí a gente vai para lá, leva o nosso trabalho e depois a gente mantém contato com essa cidade, sabe? E elas querem que a gente continue movimentando a cultura da cidade, né? Então, hoje é uma satisfação muito grande saber que o Mundo Cênico tem esses braços estendidos não só para a cidade de Perdões, mas na região. Legal demais. Ô Bruno, e você começou a falar um pouco da parte ali de gestão, da parte do administrativo. Como é que é a rotina hoje? Ainda dá pra atuar, fazer arte ou não? Agora é só rotina ali. Como é que tá a rotina do Bruno hoje? Difícil. Porque, assim, eu acho que parece que tá chegando um momento que eu vou ter que abrir mão mais ainda, sabe? Da parte artística, né? Porque o Mundo Cênico cresceu muito, sabe? Existem muitos projetos diferentes dentro do Mundo Cênico, e aí a gestão, a parte administrativa, ela precisa muito da minha atenção, sabe? Ainda assim, a parte artística, eu ainda atuo nessa parte artística também, mas a parte de gestão me rouba bastante, né? Mas eu entendo que é importante, né? Para a gente conseguir realizar os sonhos, né? A gente precisa estar com essa base muito firme, muito estruturada, né? Então eu me dedico bastante a essa área também dentro do Mundo Cênico. Teve algum momento em que você viu isso, essa chave virou e falou, caramba, não vou poder ficar só pensando os espetáculos, enfim, as ações culturais. Eu vou ter que começar a olhar o lado de cá também. Sim. Teve isso um momento? Um momento exato, não me lembro assim, não. Mas eu acho que isso foi acontecendo assim, bastante no início mesmo, sabe? Porque tinha uma parte que eu tinha que organizar, né? Então eu tinha que organizar os patrocínios, né? Porque assim, no primeiro ano que a gente alugou a casa, era somente eu. Né? A gente não ficava com espaço aberto nesse primeiro ano, né? Eu ia para lá as horas que dava, né? E eu dava aula em 2 escolas, né? E eu tinha que organizar os pagamentos do aluguel, a água, a luz, né? As doações que a gente estava recebendo, né? Então tudo isso eu tinha que organizar, né? Então assim, demorou 1 ano para que a gente pudesse contratar a primeira pessoa, que nem fui eu, né? Tipo assim, foi outra pessoa que foi pro projeto para poder trabalhar. Então assim, porque justamente eu sabia que mesmo se fosse eu não ia dar conta uma pessoa só. Então eu precisava aproveitar que eu tinha toda essa paixão pelo projeto e ter mais alguém.
Okay. Né? Então aí outra pessoa veio para poder assumir todas as atividades. Aí o espaço passa a ficar aberto, né, 8 horas por dia, né, a partir dessa pessoa. Né? E aí, assim, foi assim, nesse momento mesmo que eu vi que tinha compromissos que eu estava estabelecendo ali que precisavam acontecer. Né? E depois passaram alguns anos, acho que 3 anos depois, que aí sim eu consegui, né, deixar as escolas que eu dava aula, né, para realmente falar assim, agora eu preciso assumir realmente, porque o trabalho lá é diário, né, assim, as pessoas até perguntam assim, não, mas o que vocês ficam fazendo lá, né, a gente sempre tem essa pergunta, né, o que vocês ficam fazendo lá, né, tipo assim, porque acho que é só na hora do evento, né, na hora da atividade, né, do espetáculo, do resultado, né, não, a gente está lá sempre, todos os dias, de 8 às 9 horas da noite, eu posso dizer. Porque a gente de 8 às 5 horas funciona a parte de gestão administrativa e à noite a gente tem os ensaios, que vai até às 9 horas. Então a gente funciona uma carga horária bem grande. Bem grande mesmo. Isso. E aí, Bruno, você teve que se capacitar ali para essa novo desafio que você estava se propondo, né? Que é a parte da gestão. Você contou como é que você fez para se preparar, né? Que aí é um dos pontos aqui que a gente gosta de aprender. Como é que a pessoa se preparou, né, para encarar? Você teve ajuda? Teve alguém que apoiou? Você foi atrás de estudar? Você tem alguém que te ajuda numa assessoria, uma consultoria? Como é que funciona? Foi bem diverso, assim, a experiência, sabe? Mas eu acho que uma coisa muito maravilhosa foi os amigos. Sabe, tipo assim, e eu sempre me aproximei daquelas pessoas que eu via, que eu admirava, né, que eu admiro, e sabia que poderia acrescentar no meu trabalho e conseguir envolvê-las, né, no projeto. Então, assim, eu sabia que eu precisava dessa parte mais de liderança, dessa parte, porque essa parte de liderança, eu acho que vem muito do meu trabalho já como diretor de espetáculo, sabe, de teatro. Então, dirigir uma peça, né, tipo, realmente é organizar ali as pessoas em cena, sabe, descobrir a habilidade que aquela pessoa tem mais, né, e construindo essa história. Então, acho que eu já usava aí essa característica também nessa parte administrativa. Mas eu tive pessoas que realmente são empresários da cidade, sabe, que eu sempre ia trocando ideia, perguntando, como que você faz aí na sua empresa, sabe? Às vezes era um posto de gasolina, às vezes é uma transportadora, sabe, às vezes era uma lanchonete, sabe? Então sempre perguntava para ele, sabe? Como que você faz aí, né? Como que você aplica isso, né? A gente vai abrir uma chamada aqui para conseguir alguém para trabalhar aqui no mundo cênico. Como que você faz isso, sabe? Então sempre fiz muito isso. E também, assim, uma pessoa maravilhosa na minha vida foi a Mirla, do Flor de Minas, sabe? Tipo assim, que realmente abraçou o mundo cênico, foi muito importante. E aí ela fez um curso com a gente, né? Tipo assim, da parte financeira. Ela até conta e brinca com a gente, assim, que o nosso livro de... como é que eu falo? De colocar ali os valores e tal, né? O caixa. O caixa. Isso. O caixa era uma verdadeira obra de arte, né? Tipo assim, que era tudo letra bonitinha, tudo certinho e tal. Mas pro financeiro não podia continuar sendo daquela forma, né? E aí ela já vem e dá um curso de Excel pra gente, legal. A gente aprende a mexer no Excel, e a gente cria as nossas próprias planilhas, né? Então, assim, então foi o primeiro avanço, né? Nós ficamos 1 ano com essas planilhas, né? E a gente descobriu que as planilhas já também não atendia, e aí foi quando a gente realmente contratou um aplicativo mesmo, né? Pra fazer o nosso trabalho financeiro, né? Então, assim, foi muito bom isso, né? Aí a gente trouxe várias pessoas, né, de produção também, né, de produção conhecido nacionalmente, sabe, que a gente teve um curso muito bacana durante um período que foi muito importante também. Era um curso que eu achava que nem era possível e aconteceu, por causa do financeiro dele, né, era um curso caro e aconteceu no mundo cênico. Foram várias ações mesmo, sabe? E muitas pessoas, né? Acho que o mundo cênico tem muitas pessoas de várias áreas que nos cercam, sabe? Tipo assim, que tá ali, sabe? Tipo assim, que a gente sabe que vamos poder chamar a qualquer momento, né? Legal. A Glícia é uma pessoa também que começou junto com a gente ali, né? Que faz toda a assessoria jurídica pra gente o tempo todo. Acho que eu e a Glícia trocamos mensagem todos os dias, sabe? Pra resolver coisas. Então, assim, temos pessoas, né? E aí, desde todas as áreas, né? Então, assim, gente que gosta de ajudar na pipoca, então socorre a gente ali
vendendo a pipoca na barraquinha, gente que às vezes dá a mão pra gente lá limpando a casa, né, que cuida do jardim, né, até essas pessoas todas que fazem tudo acontecer, né, essa dança lá no mundo cênico, né. E hoje a gente tem aí a contabilidade, né, que dá o super suporte pra gente, a gente tem, né, essa parte do jurídico que a Glícia está ali presente, né, hoje em dia nós movimentamos quase, né, 200 crianças passam pelo mundo cênico todos os dias, não, toda semana, né? Então, essas crianças passam uma vez por semana lá no espaço, né? A gente movimenta, né? A gente tem patrocínios hoje de lei federal, né? Então, a gente trabalha com um recurso que é muito difícil prestar contas disso, sabe? Não é fácil, é um montante que a gente precisa estar, né, averiguando cada centavo dali, né? Então, a gente, assim, tem uma equipe, hoje a gente tem indiretamente, né, trabalhando no mundo cênico, né, 12 pessoas. Então, 12 pessoas trabalham nesse projeto, sabe? Então, a gente gera também trabalho para essas pessoas, né? Então, e é isso, assim, né? Tem atividades no mundo cênico todos os dias, todas as noites, todos os finais de semana. Os finais de semana que o casarão não está aberto, tendo atração, a gente está viajando para outra cidade, né? Esse mês mesmo de junho e julho também, a gente não tem final de semana, tá todos comprometidos. Eu sei que tem um evento que é clássico aqui da agenda, né? Todo mundo vai, que é a Festa Junina do Mundo Cênico, né? Já acontece por agora, né? Acho que é a semana que vem, é nessa semana? Agora sábado. Sábado agora, quando a gente tá gravando. Então, eu sempre vou. Acho que eu tenho uns 3, 4 anos que eu vou direto. Bacana, legal. Estarei lá. É uma festa muito importante pra gente, porque ela é uma fonte de recurso pra nós, né? A Noite Caipira, e é o nosso evento mais antigo. Né? Então, assim, é a 8ª Noite Caipira que a gente está fazendo agora, né? Então, assim, é um evento que continuou por todos os anos e que, assim, a comunidade Mundo Cênico se reúne para fazê-la, né? Então, assim, hoje a gente até comemorou lá, né, que a gente conseguiu arrecadar todos os ingredientes para fazer todos os caos, né? Todo mundo, cada um leva um leite, né, uma coisa, um ingrediente, e aí foi sucesso. Legal demais. Ô Bruno, diante de tudo isso que você tá me falando, é mais fácil atuar ou fazer gestão? Meu Deus, que pergunta. Pergunta difícil essa. Eu acho que são coisas bem diferentes uma das outras, né? Tipo assim, não sei te responder mesmo, sabe? Porque ele é bem diferente mesmo. Mas assim, eu acho que todas as duas, elas realmente, no meu caso, elas me fazem muito atravessar, sabe? Tipo assim, sair do lugar e ir pro outro, sabe? Então, elas são coisas e super, no meu trabalho, super complementar mesmo, sabe? Então, atuar tem todas as suas dificuldades, né? Assim, de construção, de elementos, mas a gestão também. E eu acho que elas têm características muito parecidas também, sabe? Tipo, mas eu fico com a resposta de que são bem diferentes. Bem diferentes. E Bruno, acho que foi mês passado, outro dia eu estava lá com vocês, né? A seu convite. Reforço aqui que fiquei muito feliz, foi uma honra participar lá, bater um papo com você, com a sua equipe, e escutando tudo que o Bruno está falando aqui e lá presente também, me lembrou muito um livro que eu li, que eu até comentei com você na época, que chama O Mito do Empreendedor. Nesse livro, o autor ele fala muito sobre como pessoas que sabem fazer muito bem uma coisa, quando elas começam a empreender naquilo ali, elas se deparam com os desafios da operação ali e acaba ficando sufocado com aquilo porque não estava preparado, né? E eu até tenho um amigo que chama Danilo Fedel, ele fala muito, ele usa essa expressão do livro, ele fala que é a maldição do amigo. E aí na historinha dele, ele fala que às vezes você chama um amigo para ir na sua casa, você vai cozinhar alguma coisa, você faz uma pizza na sua casa, alguma coisa, aí seu amigo bate nas suas costas e fala: ô Bruno, sua pizza é boa demais, cara, você tinha que abrir uma pizzaria, você tinha que vender isso aqui. Pronto, a partir daquele momento ele te pôs a maldição do amigo. Que aí você vai abrir uma pizzaria, você vai abrir alguma coisa, só que a última coisa que você vai fazer é a pizza. Sim. Você vai ter que preocupar com contratar as pessoas, Sim. com fazer gestão, com Sim. fazer caixa, Sim. comprar as coisas, né? Local que vai abrir. Então, quando você foi falando isso pra mim lá e agora eu te ouvindo, eu lembro muito desse livro. O livro fala muito sobre isso. O autor vai falando sobre esses casos. Sim.
Disso eu posso comentar que eu sempre incentivo todas as pessoas, né, a descobrir suas paixões, né, e investir nelas, né, porque eu acho que independente do que ela possa ser, né, eu acho que quando a gente faz com muita paixão, sabe, eu acho difícil a coisa dar errado, sabe, então eu acho que as pessoas, né, por mais simples que possa ser, né, às vezes uma criança fala assim, meu sonho é ser padeiro, né, e aí às vezes os pais, né, falam assim, não, mas não, você tem que estudar, você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina, né, e muitas vezes, né, tenho muitos amigos profissionais, né, que estudaram, são formados nessas áreas, né, e que é vista como áreas que poderiam ser promissoras, né, e que não exercem, né, essas funções. Então, que às vezes, né, se essa pessoa tivesse realmente investido naquela grande paixão dela, né, ela poderia estar aí super bem, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam realmente descobrirem suas paixões, né? Se for a pizza, né? Então, que realmente abra a sua pizzaria, né? Faça, invista naquilo, né? E assim, as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, não espere estar preparado para tudo, né? Que a gente não vai estar preparado e nunca vai estar, né? E acho que sempre depois de uma montanha tem outra montanha, né? E eu tô nessa fase, né? De que agora eu tenho outros desafios, né? Então é isso, assim. A gente precisa... e aí o que me faz justamente atravessar isso é a paixão pelo trabalho. Legal, Bruno. E aí hoje, o mundo cênico, ele tem as aulas, né? Ele tem um papel muito importante aqui com as crianças, né? Também tem adultos, tem formação para adultos, nessa formação artística e também tem uma atuação muito grande na valorização, né? Tanto cultural quanto da memória aqui da cidade de Perdões, né, Bruno? Lá no mundo cênico tem um memorial, né? Todo um cuidado que vocês têm com a história também de Perdões, né? Sim. A gente tem um espaço lá, né, que a gente homenageia, né, sempre as pessoas da cidade. E aí a gente, a cada ano, a gente coloca uma nova pessoa, né, tipo, em evidência e trabalha a história da pessoa, trabalha as características que tem ali em torno da narrativa de vida daquela pessoa, né. Acredito muito nisso também, que as pessoas, a gente tem muito a aprender com as histórias das pessoas, né. E aí a gente traz evidência a essas histórias, né. A gente é um ponto de memória reconhecido pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, né, e aí a gente consegue fazer esse trabalho de valorizar o nosso patrimônio, né, tanto o patrimônio material quanto imaterial, né, e também reconhecer, né, as pessoas que de origem mesmo humilde da cidade, né, que desenvolveram algum trabalho, né, então é isso, assim. Então, de uma ideia de fazer uma turma de teatro lá, enquanto estava procurando trabalho, se desenvolveu para isso, né? Isso. E como que surgiu essa ideia, né? Porque eu acho essa muito boa também, né? De homenagear um perdoense, assim, ou uma perdoense, enfim, uma figura aqui da cidade que realmente trouxe um impacto aqui para a sociedade. Como que surgiu isso? Assim, a gente começou o projeto, até foi uma das primeiras ações que a gente fez assim, né? A gente homenageou a Abadia, né? A ideia era homenagear a Abadia, e era o aniversário da cidade, a gente estava fazendo um concurso de fotografia, né? E aí surgiu, vamos homenagear a Abadia, que é uma fotógrafa querida da cidade e tudo mais. E aí, assim, teve uma repercussão muito grande, isso fez com que o mundo cênico ficasse muito mais conhecido, né? E aí, assim, foi o jeito que a gente usou para comemorar o aniversário da cidade no primeiro ano que criamos o Mundo Cênico. E aí chegou-se o próximo aniversário da cidade, e aí a gente falou assim, nossa, a experiência foi tão boa, né? E naquela ocasião o maestro José Oliveira de Assis estava fazendo 100 anos, né? No segundo ano do Mundo Cênico. E aí a gente falou assim, vamos homenageá-lo no aniversário da cidade. E aí, assim, também, né? E ele era uma pessoa que estava viva naquela época e ele ficou muito emocionado com a homenagem, né? Então isso foi nos deixando, assim, muito emocionados também. Sim. E aí, quando chegou o terceiro ano, aniversário da cidade, vamos homenagear mais um, e aí se tornou tradição, né? Sim. Aí no aniversário da cidade, sempre nesse período, a gente tenta criar um suspense, assim, na cidade, né? Quem vai ser homenageado desse ano, né? Nós já estamos aí com 9 homenageados, né? Lá no nosso espaço, e aí cada ano é realmente uma descoberta nova, né? E aí esse ano nós homenageamos, né, o Venino Rondon de Lima,
que é um dos primeiros comunicadores, né, da cidade, quer dizer, o primeiro comunicador, é considerado assim, né? Uma pessoa de uma... Eu gosto muito da história dele, porque é uma pessoa que criou a sua própria maneira de dar voz para sua comunidade, né? Então, assim, ele não, acho que ninguém o levantou, sabe? Ele mesmo, sabe, se ergueu e se tornou aquilo que ele queria ser, né? Sim. E aí ele criou, né, colocou lá o alto-falante na torre de uma igreja, no alto de uma comunidade, e usou para poder falar, né, aquilo que ele se expressar, né? Então isso realmente para mim tem um impacto muito grande, assim. A história dele é muito interessante, cresci ouvindo, né? E quando eu vi lá, vocês colocaram, e aí pude, né? Que vocês vão e colocam um texto também explicando tudo isso. E aí fui tendo mais contato. Realmente muito interessante mesmo. O bairro, a comunidade dele, igual o Bruno explicou, é um morro mais alto, né, Bruno? Isso. Hoje é o bairro Palestina. Isso. E na igreja ele colocou no alto-falante da torre e ficava lá, fazendo as transmissões dele. Isso. Visionário, né? Criou ali, de fato, se levantou, se promoveu. Sim. É muito interessante a história dele. A gente foi numa cidade, agora recentemente com a turnê, que ainda se usa esse mecanismo, sabe? E aí a gente tava lá montando nosso cenário, de repente chegou uma senhorinha da cidade, e aí ela foi lá na salinha dentro da igreja, e aí pegou o microfone e falou assim, pra cidade toda, no alto-falante, pra cidade toda ouvir, né? E ela falou, vai ter teatro hoje na praça, sabe? Então a gente foi anunciado numa desses, né, megafones, assim. Eu achei assim, uma coisa tão bonita, na verdade, né? E saber que... E aí é muito legal porque eles têm uma música que sempre toca antes. E aí faz com que toda a cidade pare naquele momento, né? Então quem tá mexendo no arroz, alguma coisa para, estendendo a roupa para escutar. Tem algum recado, tem algum aviso, né? Aí escuta aquela mensagem, eu acho isso assim... Cara, isso é legal demais. Então, é uma coisa assim que de cidade pequena, né? Mas que lembra um tempo de muito afeto, eu acho. Ô Bruno, e em que momento ali você percebeu que o mundo cênico ele virou uma referência e que impacta tanta gente? E se hoje você sente que o projeto é como se fosse um filho que você criou e agora é do mundo, assim, não é mais só a responsabilidade do Bruno. Como que foi isso, ver isso, se você já enxerga isso ou ainda não? Eu sou curioso para entender isso de você. É um problema que eu tenho que tratar até com o psicólogo mesmo, que eu acho que a minha missão foi cumprida, sabe? Tipo assim, eu sinto muito isso, que apesar de eu estar com 32 anos, né, eu sinto que realmente o que eu tinha que fazer no mundo era isso, e que eu fiz, e me sinto muito feliz, muito grato por essa oportunidade, né, que eu acho que foi uma oportunidade que Perdões me deu, sabe, tipo assim, porque as pessoas abraçaram o projeto, né, de tão carinho, né, que eu vejo que as pessoas têm, sabe, que às vezes eu conto alguma coisa que aconteceu que não tá dando certo, alguma resposta que a gente não teve, a pessoa fica assim até indignada mesmo, sabe, das coisas não terem acontecido, porque realmente elas se sentem pertencente mesmo àquele projeto, né, então assim, é um sentimento mesmo de gratidão, né, por tudo que a gente construiu, sempre foi muito... aos poucos as coisas, mesmo degrau por degrau, né? Então as coisas foram acontecendo. Eu acho que o momento mesmo, assim, quando as pessoas de outras cidades vêm nos visitar, sabe, tipo, porque querem implantar na cidade delas, né? Então, assim, a gente recebe muitas mensagens, tipo, vocês não abrem uma franquia, sabe? Vocês não querem abrir um aqui na minha cidade, sabe? Então, assim, de prefeitos mesmo, sabe? Ligar e querer saber, querer conhecer o projeto, sabe? Querer se aproximar mais, né? Para entender como tá acontecendo esse movimento na cidade, sabe? Que queria que tivesse aulas lá na cidade deles, né? A gente ainda... Pode ser que seja um objetivo no futuro, mas a gente ainda não consegue atender tudo isso, né, nesse momento. Mas eu acho que esse momento, assim, né,
mas tem um momento que eu me sinto mais emocionado e mais realizado é quando para um ônibus de criança na porta do Mundo Cênico, sabe? Quando chega aquele ônibus amarelinho, para na porta desse aquele monte de crianças, sabe? Tipo, para visitar o projeto. Eu falo assim, gente, meu Deus, o que é isso que inventamos, sabe? Tipo, das crianças. Porque eu lembro que era maravilhoso quando eu tava na escola, a gente tinha uma viagem para qualquer lugar que fosse, sabe? A gente ia como se fosse assim, um grande lugar, né? E as pessoas vão, então, de ônibus, sabe? A gente já recebeu, por exemplo, Escola de Lavras, sabe? Que saiu de lá para visitar o espaço, sabe? Então, e aí as pessoas vão no jardim, vai nos cantinhos, tiram fotos, sabe? É uma loucura, assim. É um momento que realmente eu vejo, assim, fico às vezes ali na janela, no cantinho, olhando e observando as pessoas e me sentindo realizado e pensando que tudo que eu precisei, né, contornar valeu a pena, sabe? Então, é realmente um projeto que hoje posso dizer que realmente é uma referência, né? Era o nosso desejo se tornar essa referência, a gente tem se tornado cada vez mais e já somos citados, né? Citados em trabalhos acadêmicos, né? Citados em palestras, citados por outros artistas, sabe? É muito bacana ver outros artistas também, assim, que a gente respeita muito, acompanhando o nosso trabalho aqui, né? Outros projetos que às vezes não veio aqui ainda, mas ali pelo Instagram segue a gente, usa a gente como referência, sabe? Então isso para nós, a gente está muito feliz mesmo. Que legal. Perdões agradece, porque de fato você falou que se Perdões te deu uma oportunidade, eu posso te dizer que vocês, né, você e, enfim, toda a equipe retribuem muito bem para a cidade, né? Sou suspeito para falar, minha filha ama o Mundo Cênico, né? Hoje, quando eu avisei para ela, vai vir o Bruno, ela é do Mundo Cênico. Eu quero ver quem que é ele, quem que é. Meu Deus, tá vendo? Ficou esperando lá na porta, né, Bruno? Então, Sim. assim, mexe, né? A cultura mexe com o imaginário infantil, então, assim, ela adora. Sim. A gente, eu adoro, assim, é impressionante mesmo, sabe? Porque às vezes eu vou falar uma coisa que eu nem sei se eu deveria falar, mas assim, às vezes eu vou nos lugares e as pessoas ficam, às vezes, sorrindo assim pra mim, eu nem sei quem são as pessoas, né? E aí ficam sorrindo, e aí me aproxima, sabe? E aí já sabe meu nome, às vezes eu nem sei, né, quem é a pessoa, já sabe meu nome, que já viu em algum lugar, né? E aí esse realmente cria um encantamento com o projeto, né? E aí comigo, né? Então isso, assim, realmente é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, né? E que a cidade aí, de diversas classes sociais, sabe? Tipo assim, da cidade ter abraçado o projeto. Então, foi o que você disse mesmo. Hoje em dia, eu já percebo que o Mundo Cênico não pertence só a mim mesmo, pertence realmente à cidade, às pessoas que estão ali todas, né? Então, a gente realmente tem essa gestão também bastante participativa, né? Na última semana nós fizemos uma reunião com todas as pessoas que estão no Mundo Cênico para a gente planejar o 2026, né? Para deixar o 2026 já preparado, né? Então a gente depende de lei de incentivo, então a gente precisa até o final desse mês entregar todos os nossos objetivos para 2026, então assim, ouvimos todo mundo, falei assim, pessoal, quero críticas, né, vamos criticar os projetos, vamos achar o que tá dando errado pra gente melhorar pro próximo ano, sabe, então assim, foi muito bacana, então assim, realmente as pessoas participam das decisões, né, então eu recorro sempre a elas, né, a gente tem várias equipes, né, cada projeto tem sua equipe à frente, né, tem sempre um coordenador para cada projeto também, né, que ele desenvolve os projetos, né? Eu fico mais naquela questão mesmo do guarda-chuva, mas assim, observando todo, mas a gente tem muitas pessoas envolvidas e participando. E é importante você falar desse planejamento, porque eu imagino, né, o terceiro setor, né, que o Mundo Cênico está incluído, tem um desafio muito grande de receita, né? Então, tem que captar essa receita, tem que ir atrás de lei de incentivo, existe toda ali uma burocracia que deve ser seguida, depende de doações, tem que ir atrás disso, então realmente tem que ter um planejamento muito antecipado, né, Bruno? Sim. As pessoas ainda não entendem muito a cultura e a arte como um produto mesmo, então tem toda essa dificuldade em torno disso, então não é simplesmente administrar um terceiro setor, não é como administrar realmente uma padaria, né? Tipo, eu posso usar ferramentas, como eu disse, mas é outro lugar que a gente está, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar desses mecanismos
mesmo sim, mas as pessoas têm um olhar ainda diferente, né? Assim, apesar de que a gente tem uma necessidade a consumir arte, a consumir cultura, né? A podcast e tudo mais isso, mas as pessoas ainda não veem isso como uma necessidade, né, mesmo. Então a gente precisa criar vários mecanismos, né, e fazer com que as pessoas possam ir valorizando aos poucos, né, para poder a gente conseguir sustentar um projeto do terceiro setor, né? Mas é viável, é possível, né? A gente tem feito isso. Temos buscado fontes, né, de recursos de diferentes maneiras, formas. A gente tem desde o doador que doa R$10 todo mês, né, até as leis de incentivos que conseguem passar montantes maiores para a gente, e rifa, e festa junina, tudo isso para ganhar recursos e muito voluntário, né? Então, o voluntário é uma coisa incrível que acontece dentro do mundo cênico, né? Então, a participação das pessoas, né, colaborando, isso é o que mantém de pé mesmo. Legal, Bruno. A gente tá chegando agora aqui num quadro que a gente tem no programa, que é o seguinte. Ai, meu Deus do céu. Levei um casaco e me dei bem. Então eu quero saber do Bruno uma situação em que ele se preparou e por ele ter se preparado, ele não passou frio, ou seja, ele não passou dificuldade, ele estava preparado. Eu sou uma pessoa que tô sempre com o casaco. Boa. Eu sou uma pessoa que tô sempre com o casaco no sentido que eu sempre me preparo bastante, sabe? Tipo, até o nosso lema que eu tô levando pra equipe esse ano, pra gente poder exercitar, é a antecedência das coisas, sabe? Tipo, é uma coisa que eu tenho pedido muito lá dentro do Mundo Sério pra todo mundo, que a gente trabalhe com mais antecedência com as coisas, sabe? Se a gente já sabe que o ano que vem tem festa junina de novo, então já vamos preparar para essa festa junina, né? Desde agora. Então eu me preparo bastante, assim, sabe? Mas eu acho que um dos eventos que eu tenho mais orgulho é o festival que nós realizamos no ano passado, o Festival de Teatro, que foi um que eu consegui desenhar, planejar esse festival, sabe? Estudar, definir todas as coisas, todas as equipes, né? Com muita antecedência, e isso foi muito bom, o trabalho foi bastante harmônico, né? E todas as vezes que a gente se reúne no Mundo Cênico, o pessoal fala assim, nossa, foi muito organizado. É o evento mais organizado que a gente já realizamos até hoje. Esse eu fui também. Foi também? Ah, então. Realmente a gente conseguiu se organizar a equipe, sabe? Então a gente não teve nada no caminho, nenhum contratempo, sabe? Tipo assim, porque estava todo mundo muito organizado. São equipes grandes, né? A gente trabalhou ali com 60 voluntários, né? Que estavam ali operacionando tudo, né? Fazendo tudo acontecer. E me parece que não tinha só gente de Perdões, não. Veio gente de fora também. Não, os grupos são. Né? Os grupos tipo assim, são. A organização é daqui. A organização é daqui. Ah, tá, mas as apresentações vêm de fora. São de fora. Eu achei que né? tinha algumas. Não, ano passado a gente teve 19 atrações, né? Legal. Todas essas atrações são de fora. Isso. A gente até opta por não se apresentar, justamente porque senão eu tiro muitas pessoas para se apresentar e a gente enfraquece a equipe dos bastidores, né? Legal. Este ano também acontecerá o festival no dia 1, 2 e 3 de agosto, né? Já estamos organizados, as atrações já estão todas fechadas. É um final de semana bastante intenso de espetáculos e são todos os grupos de fora. Temos grupo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? e Minas Gerais, né? Então, assim, é um evento muito, muito bacana. Muito bom. Bruno, para fechar, né? Passou muito rápido. Eu queria perguntar para você qual que é o maior sonho para o mundo cênico agora no futuro. O que você planeja para o futuro do mundo cênico? Qual que é o seu maior sonho? O futuro o maior sonho é a sede própria. Legal. Isso. A gente realmente ter a nossa sede. Esse é o nosso maior sonho. Né? A gente realmente ter salas preparadas, né, para acolher, né, os alunos, para desenvolver. Eu acho que se a gente chegou até aqui com essa potência, imagina se a gente tivesse realmente, né, um espaço que pudesse realmente a gente crescer mais, né? Então, assim, esse é o nosso desejo. A gente quer muito conseguir construir um espaço, né, um teatro para perdões mesmo, espaço teatro para perdões. E assim, tá mais preparado realmente para ter um espaço de exposição, né, um espaço de administração mesmo. Então, assim, a gente tem várias ideias ainda para concretizar isso, mas digo que já começou. É um sonho que já começou, já estamos dando os passos a eles, né? Eu já estou com o meu casaco, né? Tipo, muito bem protegido para isso. Então a gente já está subindo devagarzinho, né? Cada ano a gente vai construindo esse espaço
mas é o sonho de ver realmente isso de pé. Que legal, Bruno. Para nós do mundo cênico, para a cidade, né? E assim, é uma herança que eu quero mesmo deixar. Muito bom. Ô Bruno, para quem quiser conhecer mais o mundo cênico, quiser acompanhar o mundo cênico, ficar atento à agenda do mundo cênico, como que faz? Sim. Redes sociais, enfim. Isso. A gente pode acompanhar a gente pelo Instagram, a gente é muito presente lá no Instagram. Okay. Então as pessoas conseguem realmente acompanhar tudo que está acontecendo lá pelo Instagram do Mundo Cênico, que é mundo.cênico. É só botar lá Mundo Cênico que vai aparecer. A gente também tem as outras redes sociais também, mas o que a gente está muito feliz agora, que recentemente a gente está relançando o nosso site. É o www.mundocênico.com.br e lá consegue achar todas as informações do mundo cênico. Inclusive tem uma parte lá que eu estou muito orgulhoso de conseguir, que é a parte da transparência. Então, através lá da transparência, as pessoas conseguem realmente enxergar o mundo cênico por dentro, né? Saber onde a gente está investindo os recursos, o que a gente está fazendo, né? Então é um espaço assim, e ver também as atividades, né? A quantidade de atividades tem lá, todas as atividades que o mundo cênico fez desde 2018, tudo lá muito bem explicadinho, com fotos. Então assim, é um site bem bacana, tá bem bonito, vale a pena conferir. Então siga o Instagram do Mundo Cênico, mundo.cênico. Nós vamos deixar nos comentários aqui e no site também. Não deixe de seguir, não deixe de acompanhar o Mundo Cênico, não deixe de ir aos eventos do Mundo Cênico. Se você puder, seja um apoiador também do Mundo Cênico. Vocês puderam ver aqui tudo isso que o Mundo Cênico faz, o que o Mundo Cênico impacta aqui na sociedade. Eu quero agradecer o Bruno, mais uma vez, por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite, por ter dado essa aula aqui pra gente. Aprendi muito com você hoje aqui. Te agradeço, Bruno, muito. E você que ficou com a gente até aqui, siga a página, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, compartilha para quem que você acha que vai ser legal ouvir esse papo e não deixe de acompanhar também o Leva um Casaco. A gente volta no próximo e para vocês aí de casa, um abraço.